da futilidade das meias medidas. Já compreenderás que deves deixar essas ocupações belas e nocivas. Mas questionas, como podes conseguir isso? Certas coisas só se mostram para quem está presente. O médico não pode decidir a distância, a hora da refeição ou do banho. Deve verificar o pulso, estar presente. Diz um velho provérbio que o gladiador se decide na arena. Algum vulto do adversário, alguns movimentos das mãos ou a própria inclinação do corpo em que ele mantém o olhar fixo. Como costuma acontecer, pode-se formular sobre o que convém no modo de agir, em linhas gerais por meio de alguém ou por escrito. Tais conselhos não são apenas para os ausentes, mas também são dados aos pósteros. Porém, quando deve ser feito e de que modo, ninguém pode aconselhar à distância. Deve-se deliberar no momento da ação. Não basta estar presente, mas permanecer vigilante e observar a ocasião propícia. Deves procurar encontrá-la, e se a vires, deves prendê-la, e, com todo ímpeto, todas as forças, faça isso para te libertares desses deveres. E esteja atento à minha sentença. Penso que ou deves sair desse tipo de vida ou sair da vida, mas penso também que não deves fazê-lo de modo brusco. Desata mais que rompe aqueles nós nos quais te encontras enredado. Se não existir outro modo de fazê-lo, simplesmente os rompa. Ninguém é tão tímido que prefira ficar sempre pendente a cair de uma vez por todas. Entretanto, o principal é que nada te impeça. Já bastam os deveres que abraçaste ou, como queres fazer crer, os que te comprometeram. Não deves abraçar outros, ou então não poderás mais te desculpar por eles. Essas coisas que se costuma dizer são falsas. Eu não podia agir de outro modo. O que aconteceria se não o fizesse? Era necessário. A ninguém é necessário seguir o curso da felicidade. Já é alguma coisa não a contrariarmos, nos opor ou resistir ao sermos levados pela sorte. Não me leve a mal, se não te aconselho sozinho, mas recorro também a outros certamente mais sábios do que eu, aos quais seguidamente peço auxílio quando devo tomar alguma decisão. Acerca disso, leia a carta de Epicuro, que ele escreveu a Idomêneo, na qual o aconselha a fugir o mais rápido possível, antes que uma força maior intervenha e o impeça de se retirar. Também afirma que não devemos agir a não ser quando se poderia fazê-lo de modo adequado e no momento oportuno. Porém, quando se apresenta uma ocasião, há muito tempo esperada, é necessário aproveitá-la logo. Ele proíbe que durma quem pensa em fugir, e podemos esperar salvação nas situações mais adversas, se não nos precipitarmos antes do tempo, e não nos retirarmos no momento de agir. Creio que queres também conhecer a opinião dos estoicos. Ninguém pode acusá-los de temeridade, pois são mais cautelosos que corajosos. Esperas, talvez, que eles te digam: é torpe ceder ao peso, luta com os deveres que te dizem respeito. Não é um homem forte e valoroso aquele que foge ao trabalho, nem lhe cresce o ânimo diante da dificuldade. Sim, te dirão essas coisas, que vale a pena perseverar se não somos obrigados a fazer ou suportar o que seja indigno a um homem de bem. Tal homem não se deterá a um trabalho sórdido e ultrajante e não executará um trabalho pelo trabalho, nem agirá como pensas, ou seja, sempre suportar, impelido pela ambição, as coisas que esta acarreta. Quando vir que as coisas nas quais se encontra são graves, incertas e ambíguas, retirar-se-á, retrocederá gradualmente para estar seguro. É fácil, pois, meu Lucílio, abandonar as ocupações quando não se dá valor às recompensas. Os argumentos que nos envolvem e retêm são estes. E agora? Abandonarei tão grandes esperanças? Abandonarei a colheita? Ninguém mais a meu lado, desacompanhada a minha liteira, vazio meu átrio? A essas coisas os homens renunciam de má vontade, pois amam as misérias que desprezam. Assim, queixam-se da ambição, como de suas amantes, isto é, se olhares o seu verdadeiro sentimento, verás que não as odeiam, apenas brigam com elas. Examina estes que deploram desejar e falam em fugir daquelas coisas de que não podem ser privados. Verás que eles permanecem voluntariamente naquilo que dizem suportar com dor e miséria. É assim, Lucílio. Poucos são presos pela servidão, muitos se deixam prender por ela. Contudo, se tens a intenção de deixá-la, se desejas de boa fé a liberdade e para isso esperas um único chamado para viver sem uma perpétua preocupação, poderás contar com toda a aprovação dos estoicos? Todos, Zenão e Crisipo, te exortam a uma vida moderada e honesta. Todavia, se hesitares para calcular o quanto podes manter contigo e quão grande fortuna poderás usufruir no ócio, nunca encontrarás saída. O náufrago não pode nadar com bagagem.
Emerge uma vida melhor com a ajuda dos deuses, mas não com aquelas ajudas com as quais, com o rosto bom e benigno, eles distribuem males magníficos com esta única desculpa, que estas coisas que angustiam, que atormentam, são dadas aos que as escolhem. Já havia selado a carta, mas devo reabri-la para que chegue a ti com um pequeno presente e leve contigo uma bela máxima. Vem-me à mente uma, não apenas a mais verdadeira ou a mais eloquente. De quem é? Perguntarás. De Epicuro. Mais uma vez, faço minhas as coisas de outros. Ninguém sai da vida tal como entrou. Pensa em quem quiseres, jovens, velhos, homens, maduros. Tu os encontrarás com igual medo da morte, com igual ignorância da vida. Ninguém concluiu nada. Sempre remetemos tudo para o amanhã. O que mais me agrada nessa frase é que reprova aos velhos por serem infantis. Epicuro diz, ninguém morre diferente de como nasceu. Isto é falso. Morremos piores do que nascemos. E a culpa é nossa, não da natureza. Esta tem o direito de se alimentar conosco. E agora? Diz, eu gerei todos sem desejos, sem medo, sem superstições, sem perfídias, sem outros males. Saiam da vida como entraram. Quem morre tão sereno quanto nasceu é como se tivesse conquistado a sabedoria. Mas ao contrário, quando o perigo nos é próximo, temos medo, a coragem nos deixa, empalidecemos, derramamos lágrimas inúteis. O que é mais vergonhoso do que ficar perturbado diante do umbral da serenidade? O motivo é que somos privados de todo bem e sofremos por ter desperdiçado a vida. Não sobrou nada. Ela passou, foi jogada fora. Ninguém se preocupa em viver bem, mas em viver muito. Porém, todos podem agir de modo a viver bem, mesmo que não saiba por quanto tempo. Passa bem.